Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Sindicato em Ação, um programa que é feito especialmente para você que nos acompanha aqui na TV Urbana, mas também nas plataformas e redes sociais da TV Sindifisco RS e da RS Rádio, que está em parceria conosco nestes tempos de isolamento social. Pois bem, no programa de hoje vamos conversar com o Sérgio Gobetti, que é economista do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que também foi um dos autores da reforma tributária estadual que acabou não sendo levada adiante na Assembleia Legislativa aqui do estado do Rio Grande do Sul, mas também ele é coordenador de um grupo técnico que trabalhou sobre benefícios fiscais no estado do Rio Grande do Sul e vai nos trazer um panorama aí de vários anos dessa política de concessão de benefícios fiscais aqui no nosso estado. Na segunda parte do programa, um entrevistado que vai nos trazer um pouco de música para alegrar o nosso final de semana é o Charles Busker. Ele é conhecido em Porto Alegre como músico de rua e toca clássico desde os anos 60 até os anos 90. Vai estar muito legal, tenho certeza que você vai gostar muito. Mas antes de começarmos, não esqueça de, novamente, curtir, comentar, compartilhar, nos ajudar a crescer nas redes sociais, que é muito importante para nós. Curta o nosso vídeo se está assistindo pelo YouTube e se você é novo, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Bem, já vou trazer aqui para o nosso programa hoje, você pode estar notando a falta do LAC, o LAC está com algum probleminha de conexão, se ele conseguir, ele vai conectar conosco também para acompanhar essa entrevista, então, com o Sérgio Gobetti, economista que já está conosco aqui na nossa tela e aqui no programa. Bem-vindo, Sérgio, tudo bem? Tudo bem, Everton. Tudo bem. Pois é, Sérgio, a reforma, então, não conseguiu avançar, a reforma tributária. Nós vamos falar de dois assuntos aqui, especificamente no programa, que são os incentivos fiscais, e também sobre a reforma tributária estadual. Queria que tu falasse um pouquinho, para a gente começar, sobre a reforma tributária aqui do Estado. Na tua opinião, na tua visão, por que ela não conseguiu avançar? Por que ela parou? É difícil, digamos, fazer um diagnóstico assim preciso do porquê isso, mas o ambiente político, talvez, de ano de eleição municipal, seja um fator aí que tenha prejudicado, mas na realidade também há uma característica que eu diria que não é só ligada, existem as peculiaridades, eu estava falando da eleição, existem peculiaridades, eu acho, do Rio Grande do Sul, assim, há algumas pessoas que dizem, que já ouvi falar, e eu mesmo considero talvez o Rio Grande do Sul um estado meio que se auto-sabota, o clima de conflito político muito grande que a gente sempre tem aqui, eu acho que atrapalha o diálogo, a busca de soluções que sejam boas para todo mundo, mas há também um componente, eu diria, meio geral, que é verificado em todo mundo, que é a dificuldade desses temas tributários serem traduzidos para o público, e há um problema de dificuldade, como é que o público vê, então, as propostas, muitas vezes, de mudança, e dada essa dificuldade, o discurso fácil, de quem, às vezes, critica, boas propostas de mudança estrutural acabam ecoando, na sociedade, E isso a gente viu um exemplo claro no caso da nossa proposta, que é uma proposta que foi assentada em estudos não só nacionais e internacionais, que mostram, por exemplo, como é ineficiente o atual modelo de desoneração do consumo, e como existem formas alternativas mais eficientes para tu lidar com a regressividade, Hoje a tecnologia permite que a gente desonere as pessoas mais pobres, em vez da gente desonerar produtos em geral, e apesar, digamos, do ponto de vista técnico, haver uma total convergência sobre a maior conveniência dessas propostas que estavam contidas na reforma tributária do Rio Grande do Sul, a opinião pública expressa pelos políticos não entende dessa forma, Ao contrário, havia toda uma série de declarações, de políticos, de interlocutores,
criticando que a reforma tributária aumentaria o preço de produtos X ou Y para os mais pobres. Então, ou seja, dizendo exatamente o contrário do que o diagnóstico nosso mostra, que a mudança, né, que se produziria substituindo uma desoneração para produtos por uma desoneração para as pessoas seria extremamente benéfico para a baixa renda. Tá certo, Sérgio, mas tu não acha que faltou aí uma forma, e se o projeto ele é bem intencionado, e a gente acredita que o projeto tem essa boa intenção, mas não acha que faltou alguma forma de apresentar melhor para a sociedade? Por exemplo, o GLP ali mostra o gás de cozinha, né, um aumento de 12% da alíquota para 17%. Se tu pegar esse ponto, já parece que é um aumento do custo de um produto muito utilizado, inclusive pelas famílias de baixa renda. Então, eu digo, esse é um problema que, inclusive, existe no debate, né, internacional que eu estava me referindo, e que até o governador também usou dessa forma, ou seja, não dá para olhar uma árvore isoladamente, a gente tem que olhar a floresta de conjunto, né? E no caso do GLP, embora de fato seja um produto especificamente que ele seja muito consumido, né, tem um peso na cesta dos mais pobres, o Rio Grande do Sul hoje é o único estado no qual ele está com uma alíquota reduzida de 12%. Né? Então, como a ideia era promover uma reforma tributária que uniformizasse mais as alíquotas, se eu pegar isoladamente a questão do gás de cozinha, assim, no caso do gás de cozinha, o aumento da tributação pode não estar favorecendo os pobres. Mas como eu vou tomar uma série de outras medidas tributárias e fiscais concomitantemente a isso, eu vou reduzir o imposto sobre energia, sobre comunicação e sobre combustíveis, que pesam muito mais sobre a cesta de consumo dessa pessoa pobre do que o gás de cozinha. Se eu for computar o mecanismo de devolução do imposto de renda para baixa renda, né, que na proposta seria de R$360 anuais no mínimo, né? Quando então eu estou olhando o conjunto das medidas, eu vejo que elas beneficiam os mais pobres. Né? Mas, eu digo, isso aqui que eu estou falando, né, que é um diagnóstico e algo que está sendo falado por um técnico, um economista, o modo como isso chega no público, né, é diferente, né? Ele é diferente porque o público em geral não tem acesso exato a essas informações, porque o tema tributário ele é árido, e no meio desse debate ser árido, ainda existem as redes sociais e todo um bombardeio de contra-informação, né, de contra-propaganda, e acaba contaminando, então, a opinião pública. Como eu estava dizendo no início, nós temos problemas no Rio Grande do Sul, mas isso é uma característica em todo mundo. Há 2 meses atrás, teve uma palestra de uma tributarista portuguesa, uma das maiores especialistas de IVA do mundo, a Rita Della Féria, num seminário da Fundação Getúlio Vargas, e ela mostrava das dificuldades que se tem mesmo no âmbito da Europa, países mais evoluídos, de mostrar como as alíquotas reduzidas para alguns produtos não beneficiam os mais pobres. E ela contava, então, um caso muito famoso, que foi o da isenção para sapatos de criança na Irlanda, que um governo irlandês lá na década de 80 chegou, inclusive, a cair por propor o fim da isenção né, para calçados de crianças. E no recente episódio lá do Brexit, né, o voto dos ingleses, né, contra a unificação europeia, também contou muito, digamos, o temor de que a redução de impostos para absorventes femininos, que existe hoje no âmbito do Reino Unido, fosse ser suprimido. Então, é uma característica, digamos, mundial, como esse tema tributário, ele é difícil, né, de ser traduzido, e ele é muito, digamos, mal utilizado, né, no confronto político, digamos, dos diferentes grupos. Os lobbies, né, inclusive, se aproveitam dessa... Os lobbies se aproveitam da dificuldade que é debater esse tema com o público geral. Uhum.
Enquanto deve tomar uma água, se estiver aí por perto, às vezes a gente está falando e realmente dá uma trancada na garganta. Enquanto isso, eu vou rodar aqui um trechinho da fala do governador, quando ele anuncia, né, que diminuiu que retira o projeto. Para quem não viu, esse trechinho aqui foi publicado pelo próprio governador nas redes dele. Gaúchos, eu acabo de pedir ao nosso líder do governo que encaminhe à Assembleia Legislativa um pedido para retirar os projetos da reforma tributária da Assembleia Legislativa. Esse pedido acontece porque entendemos que o tema é complexo e que precisa, talvez, de mais discussões para evitar que se tome uma decisão errada. Nesse ponto aqui, Sérgio, esse ponto é que eu queria, esse iniciozinho. O governador diz agora que ele entende que o assunto é complexo. Só agora o governador entendeu que o assunto é complexo, só agora, e encaminha com 2 meses de prazo para poder cumprir a noventena, sendo que lá no início da campanha ele prometeu que ia estabilizar as contas públicas, botar os salários em dia. Ele teve 1 mês, poderia ter colocado há 6 meses esse projeto, com tantos técnicos, pessoas qualificadas dentro da Secretaria da Fazenda. Tu não acha que ele colocou isso no prazo errado? Não foi um erro político muito grande do governador? Olha, Everton, eu não tenho como responder pelo governador, nem fazer uma avaliação política, até inclusive pela minha posição, né, de assessor econômico da Secretaria da Fazenda. Mas eu te diria que é muito difícil que o governo tivesse apresentado uma proposta com um prazo anterior, porque por 2 motivos principais. Até havia um plano de apresentar a proposta de reforma durante o mês de abril. E daí nós tivemos a pandemia, entende? No meio disso aí, que atrasou esse cronograma, foi preciso rever uma série de pontos, né, medidas que a gente imaginava poder adotar de imediato, tiveram que ser repensadas no contexto da crise econômica provocada pela Covid. E a reforma, antes até disso, eu te digo que é o seguinte, a reforma foi precedida de estudos técnicos que eu ousaria dizer que nunca foram conduzidos com a profundidade como dessa vez. Né? Eu estou na Secretaria da Fazenda desde maio do ano passado, imediatamente recebi como uma das minhas missões coordenar um grupo técnico de fazer um estudo sobre os benefícios fiscais no Rio Grande do Sul. Esse trabalho começou em agosto, envolveu técnicos da Secretaria da Fazenda, pesquisadores de universidades gaúchas e até economistas do Ministério da Economia, né, especializados na avaliação de subsídios financeiros, tributários e creditícios. E foi um trabalho muito duro, um trabalho de 1 ano aí de intensos estudos que a gente teve. Não é algo trivial, né? A gente tentou fazer uma análise, inclusive comparativa com outros estados, e a dificuldade de se obter informações com o nível de transparência que a gente tem, inclusive no Rio Grande do Sul. Esse é um outro aspecto. Há muita crítica sobre falta de dados no Rio Grande do Sul, mas uma das conclusões que a gente extrai desse estudo que a gente fez é que que o nível de transparência nosso é muito maior do que o que se vê no resto do país. Né? As técnicas envolvidas para a gente conseguir aferir, né, a eficácia dos benefícios fiscais são bastante complexas. Né? Daí não é uma complexidade, diria, que eu estava traduzindo, é uma complexidade de como traduzir para o público, é uma complexidade técnica mesmo, do ponto de vista econômico, econométrico, que são as técnicas que a gente desenvolveu, e esse estudo requereu tempo. Né? A gente concluiu os estudos por volta de abril, né? E tivemos um longo trabalho de poder colocar no papel, né? De traduzir isso num relatório, e finalmente de apresentar esse relatório, né? Para o secretário da Fazenda, para o governador, né? Para os demais membros do governo. Então, eu te diria que, infelizmente, né? O tempo da reforma foi o necessário em função desses estudos,
né? E particularmente, ele foi atrasado também pelo episódio da pandemia. Só que, o que eu te diria? Que talvez a realidade que a gente mostra nos estudos, ela é tão chocante e ela é tão evidente em algumas coisas, que, nesse aspecto, eu não teria dúvida nenhuma, por exemplo, de dizer que a mudança que está se propondo, ela é muito melhor do que a gente manter o sistema tributário do jeito que ele está hoje, né? É muito pior um modelo tributário com alíquotas de combustível, energia e comunicação majorados para 30%, né? É muito pior um modelo tributário onde se fala que a desoneração da cesta básica beneficia os mais pobres, mas é uma desoneração que custa 1,2 bi ao ano para o Estado, né? E 1/3 desse 1 bi, ou seja, 400 bilhões de reais, são apropriados pelos 20% mais ricos da população gaúcha. E apenas em menos de 200 milhões, né, menos de 200 milhões chegam aos 20% mais pobres. Eu só por isso aí, ou seja, para mim é evidente, eu estou dando uma política pública que beneficia mais os ricos do que os mais pobres. E a proposta de reforma tributária previa que eu, em vez de dar 200 milhões para os mais pobres e 400 milhões para os mais ricos, eu desse 450 milhões para os mais pobres e nada para os mais ricos. Isso, por si só, né, é um dado, para mim, irrefutável. Só que, infelizmente, aquilo que, para mim, como técnico, eu imagino que seja algo irrefutável, na sociedade e nos tempos atuais, há dúvidas, né? Eu vi até colegas economistas colocando em dúvida, não sabem se as coisas são bem assim. Então, é essa que eu te diria que é a dificuldade política. Mas se tu for consultar qualquer especialista no mundo e no país, ele há de concordar com o nosso diagnóstico. Mas, infelizmente, quando tu vai para o terreno da política, né, as coisas não são como a gente imaginava. Exatamente, esse parece ser o ponto, né, Sérgio? Porque, inclusive, a linha política aqui no nosso estado, que a gente imagina que estejam mais alinhados e pensando com os projetos sociais, com a sociedade, com as pequenas comunidades, com quem mais precisa, também foi contra o projeto. Aí parece que foi a linha ideológica de disputa de poder que falou mais alto. Mas eu queria ver contigo, antes de chamar aqui o LAC, que já está nos aguardando para entrar aqui no programa, por exemplo, a questão, a gente conhece aqui o ICMSP, né, que é o projeto ali inicialmente do Giovanni Padilha, e que ele foi inserido dentro do fundo, né, da criação do fundo Devolve ICMS. Além da devolução, este fundo ele já traz outras questões também, que é, por exemplo, ter parte do fundo Devolve RS para investimentos em infraestrutura relacionada à atividade agropecuária, incentivo à inovação e à pesquisa, ciência e tecnologia e para o equilíbrio das finanças públicas. Esse retorno para as pessoas de renda menor já ficou ampliado, ficou meio confuso nesse sentido quando ele se tornou, pelo menos para mim, porque a gente conhece o projeto do Giovanni Padilha aqui desde antes, entrevistamos ele aqui no programa várias vezes, assim como o secretário da Fazenda, assim como o subsecretário, né, da Secretaria Estadual aqui, da subsecretaria, e ficou meio confuso quando entra e mistura o Devolve com recursos para investimentos em infraestrutura relacionada a um setor, a atividade agropecuária. Por que teve essa inclusão aí? Essa inclusão teve pelo seguinte, o fundo Devolve ICMS, né, ele seria formado por uma contribuição equivalente a 10% dos benefícios fiscais das empresas, né? Ele incidiria, então, sobre 10% dos créditos presumidos, né, que são os incentivos fiscais, né, que eu imagino aqui que o público, né, ouvinte aqui, mais fiscal da Receita ou de outros, vai entender, vai identificar mais como incentivo fiscal para empresas, propriamente dito, né? Mas ele também foi constituído por 10% sobre o valor das isenções de insumos agropecuários,
né? Na versão final do projeto, inclusive, não seriam só sobre todos os insumos agropecuários, mas incidiriam, então, sobre as isenções de agrotóxicos e fertilizantes. Então, o fundo ele teria um total de 900 milhões, e desses 900 milhões, 700 milhões proveriam do setor agro, né? Dado que havia essa predominância de origem dos recursos do setor agro, né, se viu por bem, né, que esse fundo de 900 milhões, além de financiar a devolução de imposto para a baixa renda, ele também proporcionasse um retorno de investimento de infraestrutura para o setor agropecuário, com uma forma de mostrar que o recurso retornaria também com benefícios para o setor agropecuário, e uma parte também, uma pequena parte, na verdade, também destinada ao setor para projetos de inovação, né? Porque ao longo do debate da proposta de reforma tributária surgiu essa questão, ou seja, uma lacuna que é de incentivos para a inovação, né? Se a gente for, inclusive, a gente não entrou aqui ainda exatamente na análise dos benefícios fiscais, né, como um todo, mas a gente consegue ver que não há essa veia, né, de inovação, né, por trás da concepção dos benefícios fiscais. Então, né, eu te diria assim, essa seria uma contribuição de 900 milhões de reais das empresas, né, e metade desse recurso seria utilizado, então, para a devolução do ICMS para a baixa renda. Tá certo. Bem-vindo ao nosso programa, Luiz Augusto Perna. Olá, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Gobete. Tudo bem? Tudo bem. Eu estava com problemas técnicos aqui, entrei atrasado no programa aqui, não conseguia regularizar, mas agora consegui. Gobete, o raciocínio que tu nos apresenta e que de resto está nesse trabalho é o de que aquela propalada história de que os incentivos eram necessários para que houvesse um desenvolvimento no Estado tecnológico e principalmente de emprego não foi confirmada pelo estudo. Exatamente isso, né? Então, na realidade, não sei se vocês chegaram a ler o relatório completo, o relatório de texto em resumo, nós não temos, digamos, um desfecho absolutamente conclusivo, né, sobre os efeitos, né, dos benefícios fiscais sobre a economia. Tá? A gente não pode dizer categoricamente, a gente não pode nem garantir categoricamente que os benefícios produziram efeitos positivos sobre a atividade econômica, sobre emprego, mas também nós não podemos descartar, digamos, que eles tenham, de modo geral, proporcionado, digamos, efeitos positivos. Né? Por que nós não podemos fazer isso? Porque há uma grande dificuldade quando a gente faz essa análise do efeito econômico sobre emprego, de tu controlar os vários efeitos paralelos aos incentivos fiscais que estão atuando também sobre o desempenho da economia. Né? Nós temos a conjuntura econômica se desenvolvendo, valorização, desvalorização da moeda, crises econômicas, momentos de maior expansão econômica ou retração econômica. Né? Então, existem múltiplos fatores que estão concorrendo e influenciando essa atividade. Existem hoje técnicas mais modernas, econométricas, que tentam lidar com esses problemas, mas a gente não conseguiu, digamos, aqui fazer uma discussão bem mais técnica, né? A gente não conseguiu adotar metodologias que permitissem a gente isolar de modo adequado todos esses efeitos, né? Então, a gente encontra para alguns setores, parece que visivelmente os benefícios fiscais tiveram, por exemplo, eles até se justificam e tiveram um efeito positivo importante, por exemplo, biocombustível, né? Biocombustível que é usado a partir da matéria-prima da soja, principalmente, né? E esse é um caso clássico, eu te diria, de benefício fiscal bem sucedido, porque, né, como todos sabem,
o benefício fiscal criou uma alternativa para o Estado, ao invés de vender a soja pura, né, em grão, sem qualquer valor adicionado para o mercado exportador, para o mercado internacional, e sem recolher qualquer imposto sobre isso, ele possibilitou um estímulo para uma agregação de valor, para a geração de um produto de maior valor agregado, ou seja, gerando emprego, ampliando renda e possibilitando, apesar do benefício fiscal, um pequeno retorno para o Estado, né? Outros benefícios fiscais que a gente analisa, a gente não consegue ver claramente esse resultado positivo. Mas eu diria que, além da gente não ter um controle sobre esses outros fatores que estiveram influenciando, por exemplo, no período recente, nós tivemos uma crise econômica muito forte. Além da questão da Covid, agora nós tivemos uma recessão pós-2014, né? E mesmo nos anos mais recentes, nós vínhamos num processo de, já não era mais recessão, mas uma lenta recuperação econômica, um crescimento econômico muito baixo. E, além disso, nós temos uma guerra fiscal muito forte ainda no país. E, principalmente, aqui na nossa fronteira, né? Com Santa Catarina, fazendo uma guerra fiscal das mais violentas possíveis. Então, muitas vezes, o que eu te diria? A gente não percebe um efeito claro, positivo do benefício fiscal sobre o desempenho de alguns setores, mas a gente não sabe se não teria sido pior se esses incentivos não estivessem sendo fornecidos, né? A gente não sabe se muitas dessas empresas não estariam deixando o Estado. Então, há um certo grau de inconclusividade, né, sobre isso, mas o que eu não tenho dúvida é de que há uma grande margem para melhorar a eficiência, né, dos benefícios fiscais. É preciso ter melhores indicadores de controle dos benefícios fiscais, e a Receita do Estado tem já trabalhado há bastante tempo e acelerou esse trabalho no período mais recente de desenvolver esses indicadores para poder estar avaliando. Então, eu acho que nós temos muita coisa para aperfeiçoar, né? Dado esse caráter, digamos, inconclusivo, e dado a guerra fiscal, que a gente tem muito forte, né, no país, o que foi uma das sugestões do relatório? Que a gente adotasse uma estratégia de redução gradual e cautelosa dos benefícios fiscais. Hoje nós vamos trazer adiantamos para terça-feira, né, um quadro que normalmente é o de sexta, que é o Artista, Rua e Aplausos. E hoje nós vamos falar então com o Charles Busker, que aqui em Porto Alegre, ele toca em vários locais da cidade, é conhecido do público também, porque ele interpreta clássicos do rock dos anos 1960 até os anos 1980, e também ele circula aí pelo interior do estado, né, nos encontros de carros e motos antigas, ou motos e carros antigos, né. Vamos trazer ele aqui para cá, mais um artista nosso gaúcho que se apresenta nas ruas aqui do nosso estado. Bem-vindo, Charles, tudo bem? Tudo certo, boa tarde, pessoal. Nesse momento aqui, eu estou no interior de Canguçu, então estou aqui no meio do mato aqui praticamente, né, no nosso isolamento social rural aqui, né, vamos se virando como dá. Que maravilha, hein? Também é um privilégio poder ficar no isolamento, assim, num lugar tão bonito, olha só, que maravilha, as orquídeas ali atrás. Nós estamos isolados no paraíso aqui, para bem dizer. E as crianças têm aproveitado bastante esse espaço aqui, e então a gente tem um pouco de liberdade aqui para correr também. Sim. Sabe que uma das coisas que o pessoal, nós estávamos falando antes, né, Charles? Uma das coisas que o pessoal gosta muito quando a gente traz um quadro com um músico, né, com um artista, aqui é a gente apresentar, porque algumas pessoas não conhecem. Então nós separamos aqui uma apresentação tua, uma gravação que tem no teu canal ali do YouTube. A gente vai mostrar agora, no início do programa, já rapidinho, para quem não conhece a tua música, não conhece a tua interpretação. Vamos ouvir agora.
Olha, esse é um videoclipe, né, gravado aqui na Redenção de Porto Alegre, as imagens, para quem nos acompanha através do aplicativo da RS Rádio, não está vendo as imagens, depois pode acessar ali o YouTube também, e o Facebook da RS Rádio para acompanhar o clipe completo, ou também... Meu nome é Charles Busker. Olha aí, agora começou o áudio. Umas não tão velhas, umas não tão boas, mas vamos tocando. Deep down is the underpass of New Orleans, where back among the woods called the Evergreen. We stood a lot of cabin where the earth grow wood. Well, the even talk fine, name Johnny be good. But never ever learned to read the right so well. But hit the plant of guitars like a ringing the bell. Go, 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 Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Então, Charles, é isso aí. Fala para nós um pouquinho do teu repertório, né? Como é que tu chegasse a escolha pessoal, desse tô com um probleminha no áudio, eu vou desconectar e já volto aqui. Um minutinho. Ah, tá bem. Nós combinamos aqui, inclusive, no teste lá, que o Charles estava com um pouquinho de dificuldade de ouvir a nossa voz. A gente ouve a dele, né, como deu para escutar agora, mas ele não estava nos ouvindo. Vamos ouvir então um pouquinho mais da música dele, enquanto ele volta aqui para nós. Vamos aumentar o som. Go, Johnny, go, go. Johnny be good. Agora ele está voltando aqui para o nosso programa direto de Canguçu, Charles Busker. Voltei? Aí, voltou? Para nós tu voltou, tá ouvindo bem aí? Tá. O problema é que eu continuo falando aqui, só que eu não escuto o que vocês me falam, né? Agora voltou. Então, nós estamos aqui no meio da zona rural, então nossa internet também aqui já é via satélite aqui, então de vez em quando dá uns bugs também. Vamos se virando como dá. Vamos se virando. Importante a gente manter a conexão. Então, Charles, começa falando para os nossos ouvintes aqui, para quem nos acompanha também através das redes sociais. Fala um pouquinho sobre ti, né? Onde é que tu nasceste, tu é gaúcho, como é que tu chegou a esse estilo musical? Bom, vamos contar resumidamente essa história, então. Eu nasci aqui em Canguçu, onde eu tô nesse momento aqui. Eu cresci aqui nesse sítio, na Coxilha dos Campos, e eu mudei para Porto Alegre no ano de 2000. Estava com 18 anos, mais ou menos, e fui trabalhar fui procurar emprego em Porto Alegre. Eu me formei aqui na Escola Técnica de Pelotas como técnico eletrônico e fui procurar emprego em Porto Alegre. Então, na época, eu estava recém aprendendo a tocar violão, tinha ali um violão velho ali, umas revistinhas de música, e eu dividi apartamento com mais um monte de gente, eram uns 10 cabeças no apartamento lá, todo mundo tentando a vida na capital, né? Meus colegas aqui da região. E nessa época eu comecei a me interessar mais por tocar violão, e no final de semana eu ficava sozinho, não conhecia ninguém, não tinha nenhum lugar para ir na capital, não conhecia nada, né? Eu ficava em casa tocando violãozinho ali, aprendendo, e eu fui me interessando mais por isso. Depois de um período, eu acabei entrando em umas bandas do pessoal que trabalhava comigo na empresa que eu trabalhava lá. O pessoal tinha uma banda, eu entrei, fui no ensaio, comecei a tocar junto, e eu comecei a adorar essa vida, né, de tocar. E aos poucos isso foi, digamos assim, eu fui trocando o hobby, né, pela profissão. Eu acordava de manhã, ia trabalhar, mas já pensando na hora que eu ia sair para poder tocar. E aí em 2007, eu tocava com uma banda, que a gente fazia som autoral, psicodélico, rock progressivo, nem sei como é que eu vou te explicar o que era, uma loucura aquilo. E aí a gente veio tocar aqui em Canguçu, num festival aqui que a prefeitura organizou, a gente veio tocar. Nesse festival foi que eu percebi assim, é isso que eu quero fazer, é viver tocando, viajar com banda, essa loucura é o que me move. É isso que eu cheguei à conclusão, era agosto de 2007. Aí a gente tocou aqui no sábado, né? Na segunda-feira eu voltei
no trabalho, cheguei de manhã e já pedi demissão, porque eu vi que era o que eu tinha que fazer, era viver tocando. Claro, foi todo um processo, assim, né, de eu tentar me convencer que era possível. Muita gente me dizia que não tinha como, que eu ia trocar um emprego fixo por uma coisa incerta, mas aí nós estamos nessa incerteza, então, arredondando desde 2008, são 12 anos de incerteza, mas estamos aqui. Eu te garanto que foi a decisão mais acertada que eu tomei naquela época, foi ter tentado, até porque eu morava, nessa época, já estava morando sozinho, não tinha nada, né, eu só trabalhava e tocava, eu tinha o violão, a guitarra, né, e então eu pensei, bom, é agora ou nunca. E depois, em 2008, eu comecei a tocar na rua. Eu tava sem dinheiro já, eu queria tocar meu sonho era viver tocando com a banda que eu tinha na época, essa banda chamada Nonsense. E só que era muito complicado, né? A gente fazia uns shows, aí não dava grana. A gente saía ali com um lanche para cada um da banda e era isso. Então, viver da banda realmente era uma coisa que estava fora de cogitação. E chegou uma hora que acabou a grana, eu tinha 5 pila no bolso, eu morava na época ali no Maitá, ali, perto da onde é a arena do Grêmio hoje, né? Não tinha nada aquilo ali naquela época. E aí eu pensei, o que eu faço? Tem 5 pila no bolso, cara. Quer saber? Vou pegar o violão e fui pro centro de Porto Alegre, na Praça da Alfândega, bem ali em frente à agência da Caixa ali, perto do shopping Rua da Praia, né? E peguei, botei ali, seja o que Deus quiser. E comecei a tocar ali Bob Dylan, Creedence, as coisas que eu cresci ouvindo. Desde aqui eu escuto essas músicas, né? Nos discos, fita que tinha aqui. E eu acabei me especializando nesse estilo, assim. E naquele dia, eu me lembro que eu não tinha nem dinheiro para comprar corda pro violão. Se arrebentar as cordas, no outro dia eu não ia ter. Aí eu me lembro naquele dia ali, o pessoal já deu uma grana ali, arrecadei, consegui jantar, comprar corda, voltar para casa e no outro dia voltar para tocar. Então, a partir dali, minha vida recomeçou, digamos assim, eu voltei pro jogo, né, cara? É uma história de coragem, né? Tem um determinado momento que não adianta, tem que resolver a situação. Mas tu já tocasse num assunto que era exatamente o que eu ia te perguntar. Quais são as tuas inspirações na música, né? A gente vê que tu toca bastante folk music, o rock, né? O Bob Dylan, já falaste Mas quem são mais os artistas aí que te influenciaram na música que tu tocas aí no centro de Porto Alegre, enfim, nas tuas apresentações? Sim. Olha, cara, a gente começa ouvindo de tudo e depois eu vou vendo o que eu ia conseguindo tocar no violão, ou coisa que eu gostava mais de ouvir ou não. Por exemplo, na época que eu tocava lá com minhas bandas, eu ouvia mais, sei lá, sons psicodélicos e rock progressivo, ou coisas com muitas camadas de som, né? E tentava, né, trazer aquilo para dentro da música. Um dia, o baixista dessa banda que eu tocava lá, o Cadu, ele me emprestou um disco do Bob Dylan. Eu conheci o Bob Dylan, né? Conhecia Blowing the Wind, Hurricane, lá que a Rolling Stone, conhecia mais ou menos assim os hits, né? Mas ele me emprestou um disco do Bob Dylan, o segundo disco dele, de 61, de Free Willin', que é o que tem o Blowing the Wind, enfim. Mas eu ouvi aquele disco inteiro, e aí, meu Deus, olha essa sonzeira, o cara tocando só com violão ali, sabe, uma gaita de boca, e eu pensei, ó, isso eu nem cogitava tocar gaita de boca e violão e viver tocando na rua. Isso aí foi bastante tempo atrás. Mas eu fiquei chocado, assim, porque eu estava acostumado a ouvir coisas grandiosas, assim, produções grandiosas. E quando veio, eu me deparei com uma potência vinda de uma coisa simples, sabe? E aquilo ali me abriu mais um outro universo. Daí eu já comecei a cair pro lado do Neil Young, quando veio já estava dentro do Johnny Cash, e assim vai, né? E a gente começa a internet, né? Antigamente, tipo, ou tu tinha um disco, tu ouvia na rádio, alguém te conseguia uma fita e tu ouvia aquelas músicas. Com o lance da internet, o cara ia no YouTube e já caía de um vídeo no outro,
e já vai descobrindo outros artistas, então parece que abre um portal, assim, de conhecimento musical. Então, vou te dizer aqui... que a gente entra... Então, vamos aproveitar entra a internet. na música por... Enquanto eu procuro saindo por outras portas, né? Enquanto eu procuro uma outra música aqui no teu canal do YouTube, vamos passar, qual é o, informar aqui para os nossos ouvintes, qual é o teu canal do Para YouTube? variar, eu parei de ouvir vocês aqui. Olha, foi quando eu coloquei isso aqui. Vai falando daí, Everton, que eu saio e volto enquanto tu anuncia aí. Só um momentinho. Aqui. Tá, vamos aguardar, né, Lac, agora que daqui a pouco ele está de volta. Como tu sabes, eu também tenho tido problemas com a internet aqui, né? E estou tentando que a ClaroNet resolva para mim aqui, mas tá complicado para todo mundo em casa, muitos meses, né, Everton? Sabe que desde que trocou, né, Lac, aqui das empresas fornecedoras de sinal, a gente simplesmente foi avisado que ia trocar da empresa, e o sinal piorou muito, né? Nós, inclusive, ontem eu estava participando de um outro programa, um amigo que participou de uma live estava também reclamando ao vivo, inclusive, de que o sinal está muito ruim da nossa internet aqui, de uma forma geral, e as empresas só trocaram, mas nós não temos garantia, né, de sinal, a gente paga, todo mês a gente paga aquele valor certinho, não vem desconto nenhum, né, mas o sinal não vem sempre conforme a gente paga. E o pior, Everton, é que tu contrata uma velocidade, 15 megas, 50 megas, 100 megas, né? E tu tem, por trás da velocidade, tu tem uma franquia que te limita a velocidade sem que tu te dê conta. Tu assiste Netflix, tu olha o YouTube, a família mexe na internet através do celular, e quando tu observa, tá tudo travando. Aí tu leva algum tempo para descobrir que é a redução da velocidade. Mas a Claro tem lá no meio dos contratos dizendo o seguinte, que quando tu ultrapassas a tua franquia, que é limitada e é bem pequena, eles reduzem a tua velocidade à menor velocidade existente na cidade. Ou seja, tu contrata 15, 20, 50 mega e eles vão te oferecer 1 mega. Tem mais uns detalhes nas letras miúdas também, né, Lac? Mas falamos nisso no outro momento. Vamos ver se o Charles consegue retornar aqui para a nossa live. Aqui é conseguiu, Charles? Transmissão parcelada aqui, meu bruxo. Não, mas tudo bem, é isso aí. O importante é a gente seguir tentando essa conexão. Acho que o Lac que estava querendo te fazer uma pergunta aí. Depois eu volto ali para a questão do teu canal do YouTube. E aí, Charles, excelente o teu som. Já te conheço. Obrigado. Lá da Redenção, de outros lugares ali, tu é muito bom. Queria te perguntar, tu sempre toca sozinho, Charles? É uma opção tua? Ou tu tem alguns músicos que de vez em quando te acompanham? Então, eu tocava com banda e aí descobri que eu conseguia tocar sozinho. Naquele momento ali foi libertador, assim, porque banda é muito complicado. O que eu acho mais complicado na banda é a parte de parar para ensaiar antes do show, porque na hora do show ali tudo certo, cara, chega ali, toca e é só alegria. Mas toda aquela logística antes dos shows é mais complicada. Então, quando eu comecei a tocar solo, muitas vezes, diversas vezes, sempre eu estava tocando e encosta alguém ali, já faz um som junto. Então, as bandas às vezes se formam aleatoriamente. Mas depois de um tempo, eu comecei a tentar ter, assim, mais ou menos, uma banda de apoio já engatilhada. Então, para quando precisava de algum evento com banda, já tinha um pessoal. Mas antes de falar da banda, eu vou contar como que chegou nesses integrantes da banda que eu tenho hoje. Em 2008, né, eu comecei a tocar na rua em janeiro, ali mais ou menos. Lá em agosto, passou uma guria lá na Praça da Alfândega, me botou umas moedas ali, pediu umas músicas dos Beatles, eu toquei, tudo coisa errada. Alguns dias depois, ela passou lá e me convidou para ir no show de uma banda, da banda dela. Ela tocava numa banda, era guitarrista da banda, e me convidou para ir no show da banda dela, e eu fui. Alguns dias depois, fui lá no show da banda, a gente inclusive tocou junto, aquele negócio, eu tava com uma gaita de boca no bolso ali, eu já fui subir no palco, a gente toquei umas músicas com ela lá, com a banda delas, e aí, algum tempo depois, logo em seguida, a gente começou a namorar, e depois já casamos,
e hoje em dia ela, né, nós temos aqui, constituímos uma família numerosa, barulhenta e muito alegre. A Letícia, e ela é minha produtora, né, desde então, ela trabalhava no centro de Porto Alegre, ali era secretária e coisa. Depois de um tempo eu convenci ela a viver uma vida mais hippie, assim, meio doida, né, cara? Ela largou o emprego também, a gente começou a viver só de música. Que legal, que então, bacana. Tocou na rua juntos algumas vezes. E aí, com o passar do tempo, eu fui pegando esses conhecidos, assim, né, das bandas que foram surgindo, e a gente criou eu chamo The Road Trippers, é uma banda que não existe. Então, quando eu preciso fazer algum show, a gente fala com essas pessoas que a gente já tocou junto, e junta para tocar. A Letícia é a baixista oficial, agora ela tocava guitarra, agora ela toca contrabaixo, ela é a baixista oficial da nossa banda, e tem uma baterista que também já ficou mais oficial, que é a Michele, que tocava na banda com a Letícia, e só que agora ela tá morando em Júlio de Castilhos, então tá cada um para um lado, né, a gente só segue tocando, eu e a Letícia a gente segue tocando junto, ela tá aqui comigo, dando suporte aqui nas conexões, e inclusive a gente fez alguns vídeos aqui em Canguçu, né, o Canguçu Sessions, ou Pandemia Sessions, que eu chamo aí, que a gente se isolou aqui, e como vocês podem perceber que a internet é meio complicada aqui, então a gente entrou nessa era das lives, já bem depois que todo mundo já estava fazendo live, a gente não conseguia nem transmitir um vídeo de 1 minuto aqui. A gente fazia, o que a gente fazia? A gente gravava um vídeo, tentava deixar o mais curto possível, ia lá na estrada, lá em cima, lá, ficava 1 hora com a mão para cima, assim, com o telefone segurando, para conseguir transmitir. Mas foi o que nos manteve na estrada virtual aí, né? Então, a banda existe, agora tá meio desocupada, né? Cada um para um canto. Sim. Charles, vamos mandar um abraço para a Letícia, em primeiro lugar, obrigado pelo apoio dela aí na conexão, né? Sucesso aí no empreendimento de vocês. Antes da gente passar os teus contatos, assim, eu queria ver se tu pudesse passar os teus contatos, caso alguém queira te contratar ou te indicar para alguém, né? Para algum show, eu queria ver se tu pode tocar para nós aí alguma coisinha ao vivo, dentro do que essa primeiro eu vou fazer a propaganda, então, né, cara, da música, e depois o pessoal vê se quer contratar ou não, né? Isso aí. Ó, eu vou tirar o fone aqui para não me enredar. Aí a Letícia fica monitorando aqui. Grande abraço para a Letícia aí que está monitorando o som agora, o Charles Buskers preparando para fazer uma apresentação ao vivo, direto lá do interior de Canguçu. Olha aí, preparando e aquecendo a harmônica para tocar um somzinho. Falou do Bob Dylan. Vou tocar aqui, não vou tocar inteira, que é muito grande, né, cara? É do Like a Rolling Stone, vou tocar só uma estrofe aqui, rapidinho. Senão a gente fica até amanhã de manhã tocando as músicas Bob Dylan aqui. Once upon a time, a transfer flying through the buzz of time in your prime. In you, people call, say, where's all you found to fall and fall and wrong. In you used to laugh about everybody that was hanging on. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be grounded. Well, you're next to you. How does it feel? How does it feel to be on your own? Like a complete unknown. Like a rolling stone.
Aí, Charles Busker, direto de Canguçu, aqui para o RS em Pauta, ao vivo, via conexão. Eu vou ficar com o violão pendurado aqui, daqui a pouco eu já toco de novo. Maravilha, Charles. Eu acho que é o que mais os nossos ouvintes querem, é te ouvir, te ver e te ouvir tocar. Maravilha. Olha, deixa eu só te mostrar aqui, ó, olha só, ver se tu reconhece. Essa foto aqui, ó, sou eu de costas. Tá no meu Instagram, sou eu de costas com o disco do Bob Dylan. Olha que velho. Deu bem certinho, hein, meu? Muito legal, viu, Charles? A forma como tu interpreta e consegue tocar violão e guitarra ao mesmo tempo, né? Violão e gaita de boca, perdão, harmônica. Muito legal. Como é que chama? Necessidade que ensina o sapo a pular, né, cara? Então, quando eu comecei a tocar, por exemplo, as músicas que eu toco, mesmo que eu toque aí Dire Straits, Pink Floyd, Led Zeppelin, eu também toco, assim, tento fazer uma versão acústica, e aí sempre falta um troço, né, cara, que eu fico ali, não tem como fazer todas aquelas camadas de som. Então eu tento botar uma gaita de boca ali para dar um engorde, né? Sim, artistas como o Bob Dylan fazia também esse tipo de... tocava dessa forma, né, com essa... segurando a gaita de boca, com esse equipamento aí no pescoço. Sim, e sim, tocava... um braço extra aqui. Um suporte. Maravilha. Então, qual é o teu canal no YouTube ali? Como é que o pessoal te encontra? Quem quiser te contratar, Bom, YouTube, telefone, algum outro contato? Tá. Nas redes sociais todas aí, botar Charles Busker, conforme tá na tela aí, Charles Busker, tem Facebook, tem Instagram, YouTube, essas coisas tudo aí, Twitter, onde procurar vai encontrar. Se botar charlesbusker.com lá no Google, tem um site que tem todos os links lá, que pode acessar direto lá, tem um monte de vídeo lá que a gente coloca no YouTube, a gente vai colocando, e a gente vai tentando sempre manter a audiência aí atualizada, né? A gente tem feito umas lives pelo Facebook, então depois que a gente conseguiu entrar na era das lives, lá no Facebook a gente tem colocado, uma vez por mês a gente faz uma live aqui de fora, que a gente tenta fazer aqui na rua. Por exemplo, esse final de semana a gente tinha uma marcada, né, no domingo, e deu um temporal que faltou luz, né, cara? Aí voltou a luz, aí faltou luz, aí voltou a luz, e não, vai dar tudo certo. Aí na hora que a gente ia começar, aí faltou luz de novo. Aí a gente pegou e saiu correndo aqui, eu e a Letícia botamos os negócios na Kombi aqui, um barreiro, saímos de lado aqui no barro, né, cara? Chegamos na casa da minha tia lá em Canguçu, na cidade mesmo lá, e aí lá tinha luz. Aí a gente fez a live de lá. Então a gente vai improvisando, né, meu? Olha, essas histórias de internet, de isolamento social, vai rodar muita história, né, lá que nós temos acompanhado aqui, a gente faz o programa diariamente, de segunda a sexta, cada história, vou te dizer, olha, é uma aventura conseguir botar um programa no ar, mas tá indo, né, o pessoal tá gostando bastante aqui, nos comentários, né, o Jorge Ritter tá muito bom. Também, a gente vê todo... Pode falar, Charles. A gente vê todo mundo aqui nos quadradinhos direitinho, não sabe a trabalheira que dá para chegar nesse momento aí, né? É verdade. Qual é o outro que a gente podia tocar aqui do teu YouTube para o pessoal conhecer mais uma que está gravada aqui? Essa Sweet Home Alabama. Não, faz o seguinte, coloca uma com a Letícia tocando aqui já do Canguçu Sessions aí, ó. Pode ser a primeira aí que tem, ó. É uma do Rod Stewart. Ali, ó, essa aqui tem um fundo verde aí. I Don't Wanna Talk About It, aí mais pra baixo um pouquinho. A gente tem feito também umas parcerias virtuais aí com alguns músicos, amigos nossos, né? O cara grava de lá, a gente grava daqui, e junta tudo e ali é a Letícia. Funcionar. Essa é a Letícia, ela saiu de trás das câmeras nesse momento aí, né, pra tocar um contrabaixo ali comigo. De vez em quando ela vem pra frente da câmera também. Maravilha, vamos ouvir então. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky
I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? If I stay all alone, will the shadows hide the corners of my heart? Look for the tears black, for the night and the stars in the sky. Don't mean nothing to you, they just mirrors. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay Maravilha, então, ó, direto o artista tocando e aqui na live conosco, aqui no nosso programa, né? Que maravilha. Parabéns aí, Charles, um grande abraço para a Letícia aí, que bacana poder ver ela também aqui no quadro com a gente, né? Nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço imensamente a sua participação, a sua audiência, a sua companhia conosco em nosso programa. E não se esqueça, no próximo sábado estaríamos novamente aqui na TV Urbana, em parceria com a TV Científico RS. Até lá, uma ótima semana! Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Ah, eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.